Olá, seja bem-vindo. Eu sou Rafael e esse é o curso de Planilhas Google. Nesse vídeo nós veremos a criação do gráfico de colunas e a sua personalização. E você que está acompanhando o vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Para inserir o gráfico, nós vamos selecionar todos os dados que nós queremos apresentar no gráfico. Nós vamos selecionar os dados que estão na célula A3 até a célula B9. Vamos até o menu Inserir e vamos clicar no submenu Gráfico. Foi gerado um gráfico que não é o gráfico de colunas. Vamos à direita, nós temos aqui o editor de gráficos e nós temos configuração. Em tipo de gráfico, nós vamos alterar para gráfico de colunas. Vamos movimentar a barra de rolagem. Nós temos as categorias, linhas, áreas e temos colunas. Nós temos aqui três tipos de gráfico de colunas. Nós vamos clicar no primeiro tipo, gráfico de colunas. Então nós temos alteração no nosso gráfico. Podemos observar que o nosso intervalo de dados é da célula A3 à célula B9, pois realizamos a seleção desses dados na planilha para gerar o gráfico. Se tivéssemos realizado a seleção do intervalo de forma incorreta, nós poderíamos clicar neste ícone e fazer a inserção do intervalo de forma correta. Vamos cancelar. Um pouco mais para baixo, nós temos o eixo X. E no eixo X do gráfico, nós temos a seleção de A3 a A9, ou seja, todos os dados selecionados da coluna A, onde nós temos os nomes das redes sociais, conforme nós podemos observar no nosso gráfico. Vamos movimentando a barra de rolagem um pouco mais para baixo, nós temos série, onde nós temos B3 até B9, que são os valores numéricos da quantidade de usuários. Quando nós clicamos, nós temos a possibilidade de selecionar outro intervalo e também podemos adicionar novas séries ao nosso gráfico, aparecendo novas colunas. Vamos clicar na aba Personalizar da janela do editor de gráficos e realizaremos algumas personalizações. Então nós temos aqui a primeira categoria, Estilo de gráficos. Vamos clicar para expandir as configurações. Então no estilo de gráfico nós temos a cor do plano de fundo. Neste momento a cor do plano de fundo é a cor branco. Vamos escolher uma outra cor de plano de fundo. Então podemos observar a alteração na área do nosso gráfico. Nós temos fonte, que é o tipo de letra, vamos escolher Arial. E nós temos cor da borda do gráfico. Está uma cor cinza, vamos alterar para uma cor vermelho cereja. Podemos observar, clicando na planilha, a borda que foi inserida. Vamos clicar novamente no gráfico duas vezes para aparecer o editor de gráficos. Continuando, nós estávamos aqui em estilos de gráfico. Vamos movimentar a barra de rolagem um pouco mais para baixo. Nós temos alguns efeitos: maximizar 3D, maximizar, vai expandir o gráfico dentro da área do gráfico. Vamos clicar, podemos observar que houve uma ampliação. Vamos desativar 3D, que vai adicionar esse efeito de 3D nessas colunas, e o modo de comparação, que não apresentou nenhum efeito. Vamos deixar desta forma e vamos movimentar a barra de rolagem para cima. Vamos recolher esta categoria. Próxima categoria que nós temos é título do gráfico e dos eixos. O título do gráfico no momento está usuário milhões. O título do eixo Y é usuário milhões e o título do eixo X, rede social. Vamos clicar para expandir a categoria títulos do gráfico e dos eixos e nós vamos começar formatando o título do gráfico. Em título do gráfico, nós temos então o texto usuário milhões. Nós vamos apagar e vamos digitar redes sociais mais utilizadas. Um pouco mais para baixo nós temos a fonte do título, está Arial. Vamos manter Arial. O tamanho da fonte nós vamos alterar para 14. Nós podemos aplicar o negrito, vamos clicar. Nós temos o itálico e nós temos alinhamento. Vamos usar o alinhamento centro. E à direita nós temos a cor do texto do título. Vamos escolher a cor ciano escuro 3. Vamos movimentar a barra de rolagem para cima e vamos recolher esta categoria. A próxima categoria que nós temos em personalizar é a categoria série. Vamos expandir. Nós temos aqui a coluna 1, que representam todas as colunas. Se alterarmos a cor,
podemos observar que todas as colunas. Porém, se clicarmos 2 vezes diretamente na coluna do gráfico, nós podemos formatar a cor apenas daquela coluna. Então, neste momento, à direita apareceu formatar ponto de dados. Nós temos cor automático. Vamos alterar para verde escuro 3. Então, podemos observar que somente esta coluna sofreu alteração. Vamos clicar em voltar à personalização. Movimentando um pouco mais para baixo, nós temos aqui formatar ponto de dados. Nós podemos adicionar os pontos de dados. Para isso, basta clicar e selecionar. Nós temos a série 1, que é Facebook. Vamos clicar e confirmar. E nós podemos adicionar a ela uma cor. Vamos adicionar outro ponto de dado. Eles vão sendo adicionados abaixo. Vamos clicar, escolher Instagram. Vamos clicar em OK. E vamos escolher outra cor. Vamos adicionar ponto de dados para todas as redes sociais neste momento. E vamos adicionar o último ponto de dado. Vamos clicar em OK. Vamos movimentar a barra de rolagem e vamos adicionar a cor. Ótimo, então nossos pontos de dados foram adicionados. Nós temos aqui movimentando a barra de rolagem, barra de erros, legenda de dados. Então, se nós ativarmos aqui a barra de erros, nós temos aqui esse indicador da margem de erros. Vamos desativar. Nós temos legenda de dados, que aparece nas nossas colunas exatamente o valor que cada rede social está representando. Ou seja, Facebook representa 130 milhões de usuários, enquanto a rede Pinterest aparece com 19 milhões de usuários. Vamos manter a legenda de dados. A posição está automático, está posicionado ao topo da coluna. Nós podemos posicionar ao centro, nós também podemos posicionar na extremidade interna, também podemos na base interna e também na extremidade externa. Vamos manter na extremidade externa. Fonte de marcador de dados, nós temos Roboto, vamos deixar Arial. Tamanho da fonte está automático, nós podemos alterar o tamanho da fonte. Vamos deixar o tamanho da fonte em 10. Em formato do marcador de dados, vamos ativar negrito. A cor do texto, nós vamos deixar automático. Desta forma, a cor será a mesma cor utilizada na coluna. Vamos movimentar a barra de rolagem para baixo. E nós temos aqui formato de número dos dados de origem. Conforme eu disse, nós estamos utilizando o dado conforme foi inserido na planilha. Mas nós podemos formatar esses dados. Se fosse, por exemplo, dinheiro, nós poderíamos utilizar aqui o formato moeda, assim os dados estariam formatados. Não vem o caso, vamos deixar nenhum. Nós temos aqui a linha de tendência, não vem o caso para esse tipo de gráfico. Vamos movimentar a barra de rolagem para cima, vamos recolher esta categoria e vamos para a categoria eixo horizontal. Eixo horizontal, que é o eixo X, onde nós temos os nomes das redes sociais. E aqui nós temos a fonte do marcador. Nós temos aqui a fonte Arial, o tamanho da fonte, vamos alterar para 16. Podemos observar que houve alteração aqui na apresentação dos nomes das redes sociais. Voltar e alterar para 14, desta forma. Não vamos utilizar formato do marcador. E a cor do texto nós vamos escolher ciano escuro 3. Nós temos aqui a ordem inversa do eixo. Os dados da direita começarão a ser apresentados à esquerda. Vamos clicar. Podemos observar que o YouTube passou a ser a primeira coluna da esquerda. Vamos desativar. Marcadores de inclinação está automático. Podemos escolher grau de rotação. Vamos escolher 30. Nós podemos observar que os nomes estão inclinados em 30 graus. Vamos movimentar a barra de rolagem para cima e vamos recolher esta categoria. Próxima categoria, eixo vertical. Vamos movimentar para baixo. O eixo vertical é o eixo Y, é onde nós temos a escala, que vai de 0 a 150. Vamos aqui verificar a fonte do marcador, está Arial, então esses números estão formatados com a fonte Arial. O tamanho, vamos deixar automático. Vamos ativar o formato do marcador negrito, podemos observar a alteração no gráfico. E a cor do texto, vamos escolher o ciano escuro 3. E nós temos aqui a opção mostrar a linha do eixo. Quando clicamos, aparece esta linha. Vamos desativar e nós temos aqui o valor mínimo e o valor máximo. Vamos inserir no valor mínimo 10,
e no valor máximo 150. Podemos também alterar o valor máximo para 130. Ainda assim, estaremos conseguindo apresentar o nosso gráfico perfeitamente, pois o maior valor que nós temos é 130. E o que acontece se nós reduzirmos esse valor para 100? Podemos observar que fica complicado fazer análise do valor representado pelo Facebook e pelo WhatsApp desta forma. Nós temos aqui a opção ativa, permitir que os limites ocultem os dados. Foi o que aconteceu nesta alteração que nós realizamos. Vamos desativar esta opção e vamos alterar o valor máximo novamente para 100 e vamos confirmar. Podemos observar que nesse instante nós temos o valor até 100 e nós conseguimos visualizar perfeitamente o Facebook e o WhatsApp. Como nós temos aqui a informação sendo apresentada na coluna do Facebook e do WhatsApp, nós conseguimos compreender, olhando para o gráfico, que o Facebook tem 130 milhões de usuários. Vamos deixar desta forma. Vamos movimentar a barra de rolagem para cima e vamos recolher esta categoria. E vamos até a última categoria, linhas de grade e marcações. Nós temos aqui eixo horizontal e nós temos marcações principais. Vamos ativar, podemos observar a linha inserida no eixo X, no eixo horizontal. Vamos manter. Vamos alterar de eixo horizontal para eixo vertical. Vamos movimentar a barra de rolagem, nós temos tipos de espaçamento principal, nós temos o intervalo, valor do intervalo. O valor no intervalo está de 10 em 10, conforme podemos observar, no eixo vertical. Nós podemos alterar, por exemplo, para 20. Podemos observar que o intervalo agora tem valor 20. Vamos manter 10. Tipo de espaçamento secundário, vamos aqui escolher intervalo e vamos em intervalo secundário digitar 5. Podemos observar que foram inseridas linhas também no nosso gráfico. Não vamos utilizar, vamos apagar este valor. Movimentando um pouco mais para baixo, nós temos as linhas de grades principais, que são essas linhas que estão aparecendo. Nós podemos desativá-las, deixando desta forma. Podemos ativar também. Vamos clicar em cor das linhas de grade e vamos escolher cinza claro 3. Vamos deixar com esta cor. Linhas de grade secundárias, vamos desativar, pois não fica interessante para o nosso gráfico. Nós temos marcações principais, será adicionada a linha vertical e as marcações vamos manter. Vamos movimentar a barra de rolagem para baixo. Nós temos esses traços, que são as posições das marcações. Nós temos no momento cruzando a linha. Vamos escolher para fora. Então podemos observar a mudança. Vamos deixar para fora. Nós temos o tamanho das marcações. Vamos escolher 6px. Nós temos a espessura da linha. Vamos alterar para 2px. Nós temos a cor da linha. Não vamos realizar alteração. Podemos fechar o editor de gráfico. Então esse é o nosso gráfico após as nossas personalizações. Vamos agora fazer uma alteração. Este é o gráfico de colunas, nós vamos alterar para um gráfico de barras. Vamos dar um clique duplo no gráfico. Em configuração, tipo de gráfico, nós vamos alterar para gráfico de barras. Vamos movimentar a barra de rolagem e vamos clicar em gráfico de barras. Pronto! Então nós temos agora o nosso gráfico sendo apresentado em outro tipo. E as personalizações do gráfico são semelhantes às personalizações realizadas no gráfico de colunas. Ao compreendermos as personalizações realizadas no gráfico de colunas, estaremos compreendendo as personalizações a serem realizadas no gráfico de barras. Então basta navegar pelas categorias da aba personalizado editor de gráficos e está realizando novamente personalizações. Vamos voltar à aba configuração e vamos alterar o tipo de gráfico para gráfico de colunas novamente. Nós perdemos o efeito 3D. Para inserir novamente o efeito 3D, vamos clicar em personalizar e vamos aqui em estilo do gráfico. Nós vamos ativar 3D. Vamos fechar e assim nós chegamos ao final. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.